Aqui, se eu pegar e tiver um campo magnético, né? Então aquela ideia do campo magnético fazendo o ímã, daquele ímã que faz como se fosse uma letra C. Então, entre as duas faces dos polos norte e sul, que é o que a gente tem num eletroímã, que é usado nesses aparelhos de tomografia por ressonância magnética nuclear, você vai ter uma região de campo uniforme. Então é nessa ideia aqui desse desenho aqui de cima, olha lá, você vai ter um campo uniforme, homogêneo e uniforme. Se eu passar uma carga elétrica aqui, porque é aquela ideia da corrente elétrica, né? Você já teve a parte parte de eletricidade, você já viu corrente elétrica, circuito, né? Então, tendo corrente elétrica, você tem carga elétrica em movimento. O sentido da corrente elétrica é o contrário do sentido do movimento das cargas, né? Porque de início o pessoal historicamente achava que o portador de carga elétrica era positivo. Então fez a convenção de sinais e tudo pensando que a corrente elétrica fosse devido a portadores positivos. Mas depois viu que o elétron, para dar certo, tinha que ser justamente negativo. Então o fluxo de elétrons não é para cima. Se a corrente é para cima, o fluxo de elétrons aqui é para baixo, né? Mas quer dizer, se tem carga elétrica em movimento, eu tenho campo magnético associado. Então a ideia é que se eu pegar aqui e colocar uma carga elétrica em movimento nesta região onde eu tenho campo magnético, eu devo ter o quê? Como é que fala? Uma força. Eu devo ter uma interação e o resultado desta interação, esse empurrão, esse puxão, porque força é isso, é puxar, é empurrar. Então esse puxão, esse empurrão tem que ser como é que fala? Devido ao movimento dessa carga elétrica, que é como se eu tivesse o fio com a corrente elétrica aqui. Agora, sempre quando a gente fala que é uma carga de prova, aqui ó, carga de prova, se uma carga de prova Q0, ela é uma carga bem pequenininha, mas é positiva. Então, esse tá aqui ó, uma bolinha com mais, tá vendo? Uma carguinha de prova. Se essa carguinha de prova ficou positiva, estiver vindo nesse sentido aqui, né? A velocidade aqui, você vai ter aqui a ação da força magnética no sentido para cima, quer dizer, para a direita e para a esquerda é a direção do campo magnético. No caso, o B, ele sempre vai do norte para o polo sul, polo norte para o polo sul, então o B está indo do norte para o sul, está indo da esquerda para a direita. E a carga de prova positiva vem vindo, né, na horizontal também, mas aqui saindo em direção a você, saindo da folha do papel, saindo da tela do computador e em direção a você. E nesse caso a força que a gente mede magnética, o empurrão que essa carga de prova positiva vai receber desse campo magnético, por ela estar em movimento, vai ser para cima, vai levar um empurrão para cima. Se a carga for negativa, inverte, o empurrão é para baixo. Por quê? Você põe uma carga negativa, a força fica para o lado contrário. E aqui é o V vetor B, produto vetorial da velocidade com o campo magnético. Para fazer o produto vetorial da velocidade com o campo magnético, você tem que pegar e usar a regra da mão direita, né? A regra da mão direita. Então, essa é a ideia, você vai ter a regra da mão direita. Como é que funciona a regra da mão direita? Então, pus aqui um desenho para você ver. Aqui é a mão direita, veja o desenho, e aqui é a mão esquerda. Mão direita aqui, mão esquerda, tá vendo? Se você, as duas aqui, a mão esquerda está fazendo a regra da mão direita e a mão direita aqui está fazendo a mão direita mesmo, a regra da mão direita. Se você estiver usando a mão direita para fazer a regra da mão direita, então o indicador, o dedo indicador, você alinha o indicador na velocidade e o dedo médio, o pai de todos, né? Esse aqui é o furabolo, não é isso? O mata-piolho é esse aqui. E esse é o pai de todos. Então o dedo médio vai na direção do campo magnético B.
o vetor indução magnética, B, e o F aqui é a força magnética, a força que a carga vai receber por estar em movimento na presença de um campo magnético. Então é uma força lateral. Veja só para você ver, você está indo para lá, a força desvia você lateralmente. Então é show, é um negócio muito bacana, porque a força magnética não é como a força elétrica ou a força gravitacional. A força elétrica, a força gravitacional é o que chama de força central. Então se você pega aqui nesse simulador aqui, nesse aqui não, nesse aqui, ó, você pode ver que é uma força central. Deixa eu tirar uma carga aqui. Aqui. Pronto. Está aqui, ó, o sensor. Então aqui está esse V maiúsculo, é volt, né? Unidade de tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, potencial elétrico. Então aqui está dando uma medida de volt por metro. Veja que se eu aproximar, aumenta. Olha lá, foi para 5, 7. Se eu afastar, diminui. 0, não sei o que lá. Tá vendo? Aqui dá a medida, o ângulo também aqui, né? Que você está, né? Olha lá, aqui o ângulo, olha lá. Olha lá, 45 graus, tá vendo? Aqui pro lado de cá é negativo, né? E aqui assim vai, olha lá, tá vendo? E se eu aproximo, aumenta, tá vendo? A intensidade aqui, volt por metro. Se eu afasto, diminui, né? Sempre radialmente. Aqui eu pus a carga de qualquer jeito, deixa eu colocar bem no nó aqui da rede, né, do referencial, olha para você ver. Então ela fica radial, é sempre, ó, se eu, não está muito próximo assim, olha, se eu girar mais ou menos, eu vou fazendo com a mão aqui, deixa eu pegar aqui alguns pontos, ó. Aqui são 5 unidades, 10 unidades, aqui 15, vamos pôr 20 para facilitar, 20, então se eu olhar aqui dá 2,24 volts por metro, aqui se eu puser 5, 10, 15, 20, também ela dá 2,24, em todas as direções é a mesma coisa, aqui ó, 2,24, aqui está bem no limite aí, ela vai 2,24 se puser ali também no 10, 20, no 20, né? 20. Onde é que é o 20 aqui? Aqui, 5, 10, 15, 20 aqui. Olha lá, 2,24 também, tá vendo? Então ele é isotrópico, a carga elétrica, ela gera um campo elétrico e é isotrópica, é igual em todas as dias, uma carga pontual, né? Uma carga, um ponto. Então ela gera um campo ao redor dela simétrico, com simetria esférica, quer dizer, é isotrópico e ele é sempre radial. Agora, se eu coloco mais uma carga, sendo essa agora negativa, você vê que agora a distribuição já não é isotrópica, né? Já não é a mesma em todas as direções. Se eu estiver nessa região, especialmente entre uma carga e outra, e então justamente essa ideia ilustra para você ver, é a questão do dipolo elétrico. Justamente essa situação ilustra o que acontece com a questão do campo magnético, né? Fica bem tranquilo aqui, porque é semelhante àquela ideia de ter aqui a figura das linhas de campo aqui, ó. Aqui, as linhas de indução magnética. Beleza. Agora, esta questão aqui de você entrar aqui com a carga e ela sofre uma força, um empurrão lateral. Então, a força magnética ela não é na direção do movimento, também não é na direção das linhas de campo. Ela é perpendicular às duas ao mesmo tempo. Ela é perpendicular à direção do campo e é perpendicular à direção do movimento da carga. Então esse símbolo aqui de 90 graus, você pode ver aí, é muito bacana isso aí, é um negócio diferente realmente, o magnetismo, né? Então o campo magnético vai gerar um desvio lateral. Então, de modo que inclusive você tendo uma carga elétrica consegue fazer, porque você consegue fazer sempre um deslocamento lá, a 90 graus do movimento, você consegue fazer, dependendo do tamanho da região aqui, da velocidade, da massa, né?
você consegue fazer um círculo. Então, você consegue fazer um círculo, ou pelo menos uma deflexão lateral. E dependendo da massa e velocidade, não sei se vocês já ouviram falar de espectrômetro de massa. O espectrômetro de massa utiliza essa ideia aí, campo magnético, como se fosse aqui. O material ali, você faz ele vir em velocidade, os átomos ali, cada um tem a sua massa, né? Suas cargas elétricas, se tiver, né? Porque tem que ter uma carga elétrica. Se não tiver carga elétrica, ele não vai sofrer a força magnética em movimento aqui. Então, carga elétrica em movimento num campo magnético é que dá a força magnética. Então, você vai ter aqui, se aqueles átomos que você estiver passando tiver alguma carga elétrica e um tiver mais massa do que o outro, um vai sofrer uma deflexão maior, o outro menor. Então, isso também pode ser utilizado. E também tem, chama aceleradores de partículas, chama ciclotron, também trabalha nessa ideia, né? Beleza? Então agora que a gente viu aqui, vamos fazer... peraí, está faltando a regra da mão direita com a mão esquerda. Então aqui com a mão esquerda você faz a regra da mão direita, só que para dar o mesmo resultado, o dedo médio você alinha ao longo da velocidade e o indicador vai no campo magnético. E aí o dedão é a força magnética. O dedão é o único que não mudou. Força fica no dedão, no polegar. Agora aqui, olha lá, velocidade no indicador, com a regra da mão direita, mas feito na mão esquerda, a velocidade vai no dedo médio, troca de lugar. A velocidade vai no dedo médio e o campo magnético, que com a mão direita vai no dedo médio, vai para o dedo indicador com a mão esquerda. Beleza? Então essa é a ideia aí.